misteriosa salvação em favor de cada um de nós. Porque o homem foi feito com glória, mas ele perdeu essa glória. Deus, o Pai, disse para o seu Filho: façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. O homem foi feito perfeito. Por isso que o Senhor diz hoje: sede perfeito. Porque nós não somos. Mas o Adão foi feito perfeito. E o Senhor quer que voltemos às origens daquela perfeição. O Adão, mesmo perfeito que foi feito, precisava desenvolver um caráter. Cada um de nós hoje tem um caráter a desenvolver. Ou um bom caráter ou um mau caráter. Ou é o caráter de Deus ou o caráter de Satanás, que foi expulso do céu. Só tem um desses dois caráteres, não tem mais nenhum outro. E nós podemos desenvolver o nosso como era possível Adão desenvolver o dele. E Cristo veio demonstrar isso. Que é possível o homem desenvolver um caráter e tornar-se perfeito, mas agora só em Cristo Jesus. O primeiro Adão foi feito do pó da terra. Unicamente esse homem. Diferente de todos os outros. Todos os outros nasceram de mulher. Mas o primeiro Adão foi feito do pó da terra. Recebeu o espírito, fôlego, vida e passou a ser alma vivente. Mas tem um outro Adão, porque esse aí caiu. E aí onde nós não podemos medir o tamanho do amor de Deus. Como é que agora o Adão, que foi feito à sua imagem e semelhança, foi feito perfeito e caiu. E parecia sem jeito, sem esperança. Mas tinha um plano ideado, um plano prontinho para colocar em ação. Se o primeiro Adão falhasse, viria o segundo Adão. Também com um nascimento diferente de todos os outros, porque todos aqui nascem de um homem e de uma mulher. Exceto o Adão, primeiro. E o segundo também, porque o segundo não nasceu de homem, não. Nasceu de uma mulher. Mas de um homem, não. Tem algum registro na história de que houve algum outro com um nascimento semelhante ao de Cristo? Pois os dois Adões são diferentes. De toda a raça que precisa de salvação. E nós precisamos aceitar agora o plano ideado por Deus para que nos tornemos como Adão foi feito. E para isso nós temos o segundo Adão que não foi feito alma vivente, mas espírito vivificante. Ou seja, o espírito que vivifica. Qualquer osso que não tem mais nada, carne, nada, ele pode dar vida a qualquer ser por muitos e muitos anos que ele esteja debaixo da terra. Porque foi o salário do pecado, a morte. Mas a questão era da morte eterna. O Senhor providenciou para que nós fôssemos livres pelo dom gratuito. Amém.
Deu para entender a questão dos dois Adão? O primeiro foi feito pela mão de Deus. O segundo foi gerado de uma mulher. Mas quem gera? É o homem ou é a mulher? E aí? Chegar à conclusão como? Quem é que gera? É o homem que gera ou é a mulher que gera? Então vamos lá, para nós concluir a nossa ideia e pensamento ficar igual. Lembrando de Mateus capítulo 1, versículo 18, versículo 20. O que nela está gerado é do Espírito Santo. Então quem gerou? Maria ou o Espírito Santo gerou? Lembra que Jesus Cristo não foi o homem que gerou ele? Foi gerado no ventre de Maria. Mas quem gerou foi o Espírito Santo. Foi Deus. Exato. Deu para entender? Isso aqui são assuntos que parecem simples, mas depois a gente vai buscando, vai vendo que a coisa é mais profunda do que nós imaginamos. Só em falar dos dois Adões aqui, é assunto bastante longo para se falar. E complexo para uns e para outros já não é tão mais complexo. A revelação é assim. No dia de Paulo, teve muitas revelações, mas hoje tem muito mais ainda. Vocês sabiam disso? Vocês acham que nos dias de Paulo tinha mais revelação do que hoje? Mas antes era mistério. Antes que alguém conhecesse o assunto, era mistério. Ou não? E tem outros que continuam sendo mistério, que vai ser revelado ainda. E tem outros que não vai ser revelado nem agora, nem na eternidade. Isso me refiro no que diz respeito à sua, vamos dizer assim, totalidade. Totalmente. Porque ninguém conhece o Pai senão o Filho, também ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem ele quiser revelar. Se ele quiser revelar, o irmão mais simples aí ele revela. Agora, o irmão mais simples que receber a revelação não pode ficar calado da revelação, ele tem que revelar para os outros, né? 1 Coríntios 4, verso 1. Vamos começar com esse texto. Que os homens nos considere. Quem está falando aqui? O apóstolo Paulo. Que os homens que nos ouvem, que estão recebendo revelações da palavra, nos considerem como ministros de Cristo. É assim que nós deveremos considerar aqueles por quem Deus quer usar. Ministros de Cristo, que recebam todos os que recebem a revelação de Cristo para transmitir ao povo, que sejam considerados. E que também, como dispenseiros dos mistérios de Deus, Deus revela para quem Ele quer. É por os ministros dele que Ele vai se revelar. Seja o mais eloquente, seja o mais simples. A palavra é espiritual. Ela deve ser entendida também espiritualmente. O nosso espírito tem que testificar. E unicamente um espírito pode nos dar o entendimento do espírito.
Somente o Espírito que inspirou os profetas pode inspirar a mim e a ti. Pode iluminar a mim e a ti. Não tem nenhum outro Espírito que possa fazer isso. Por isso, esse povo deve ser despenseiros dos mistérios de Deus e considerado como ministros de Cristo. Uma desconsideração desses ministros é desconsiderar o próprio Deus. Lucas 8, verso 10. Todos gostam de citar esse verso, eu mesmo particularmente cito ele bastante. Jesus Cristo mesmo dizendo, olha, a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. A vocês, que são meus ministros, meus seguidores, meu povo que me ouve a minha palavra, a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. É como se ele dissesse, a vocês eu dou conhecer. Porque ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Para vocês, são conhecidos os mistérios. Vocês não são despenseiros dos mistérios? Pois a vocês é dado conhecer. Mas os outros não. Os outros não é dado conhecer. Eles podem estar olhando a gente falar. Eles podem estar ouvindo a gente falar. Mas se não tiver o amor de Cristo enraizado no coração, se não tiver o Espírito de Cristo que faz parte do plano da redenção, não vai entender. Vendo não vê, ouvindo não entende. E se nós tivermos o Espírito de Cristo em nosso coração, nós vamos ver e vamos entender. Amém. E seremos considerados loucos. Mas os outros também são considerados loucos. Porque as coisas de Deus é loucura para os homens, mas também as coisas dos homens é loucura para Deus. De qualquer forma, nós estamos loucos. Amém. Que seja por Cristo. Loucos não porque Cristo vai dizer que nós estamos loucos, né? Mas loucos porque seguimos as pisadas de Cristo. E os homens não vão nos entender. Deuteronômio 29, 29, texto bem conhecido, que a cada dia Deus pode revelar acerca desse texto. As coisas encobertas, elas pertencem ao quem? Ao Senhor nosso Deus. Só. Mas as coisas encobertas não pertencem a nós? Não. E se ele revelar? Pertence. Mas enquanto não tiver revelado, pertence só a ele. Mas as coisas reveladas pertencem para mim, pertencem para você, pertencem para o meu filho, para os seus filhos, para todos os nossos filhos. Todos aqueles que pertencem à Igreja do Deus Vivo vão ter o entendimento. Amém. Pastores e povo. Olha que maravilha. Deus engloba todos aqui. Pastores e povo. Eu lembrei do povo e do sacerdote. Assim como é um é o outro. Os que têm que ensinar o povo são os pastores. Mas se ele não nos ensina, o povo vai ficar igual a eles. Então, pastores e povo. Antigamente eles declaravam que as profecias de Daniel e de Apocalipse eram mistérios incompreensíveis. Você concorda? Com os pastores do passado e o povo do passado que pensavam assim?
Mas eles diziam isso porque ele não tinha revelação. E você tem hoje. Mistérios incompreensíveis. Pode ter sido naquela época. Mas hoje já não é mais. Porque Deus já deu a entender a muitos dessa última geração. Cristo, de acordo com Cristo em seu santuário, página 64 e Mateus 24, 15. Cristo, porém, chamou a atenção de seus discípulos. O que ele chamou a atenção do discípulo? Para quê? Exatamente para as palavras do profeta Daniel. Relativamente aos acontecimentos, às ocorrências na época deles. E disse: quem lê, entenda. Lembrei, foi do irmão Mundial agora, viu? Então cabe a nós, irmão, na hora de ler, se vai entender ou não. Se Deus vai revelar ou não. Como lê-se? Alguns lê de um jeito, outros lê de outro. Uns lê pela carne, outros lê pelo Espírito. A encarnação de Cristo é o mistério de todos os mistérios. Para lá. Nós falamos de mistérios que é dado a nós compreender. Mas aqui está falando de um mistério de todos os mistérios que é chamado, tá? A encarnação de Cristo. Alguém aqui sabe dizer como Cristo foi encarnado? Mas alguém aqui não sabe que ele nasceu de uma mulher, gerado pelo Espírito Santo? Está revelado ou não está para nós isso aí? Agora, como foi que aconteceu isso? Aí não é mais para nós, é o mistério da piedade. E se envolve um mistério muito maior do que todos os mistérios. Hoje dá para nós sabermos se ele veio na natureza humana pecaminosa, sim ou não? Por que dá para saber? Porque está revelado. Para quem é? Para nós, para nossos filhos. Para a igreja de Deus. Ele veio na mente, com a mente reduzida. Você já acha que ele veio na pujança da mente de Adão quando foi feito? Embora reduzido aonde o homem se encontrava cerca de 4.000 anos depois, ele veio com a mente perfeita ou não veio? Então de quem era essa mente perfeita? De homem? Depois do pecado? Era a mente de Deus, né? Mas não era a mente de Adão no momento em que foi feito? Sim ou não? Pois é isso que nós devemos aprender e transmitir em todos os sermões que nós formos pregar. É por isso que alguns dizem que ele veio na natureza pré-lapsariana. Porque não entendem. Ele era a mente de Deus, caráter de Deus, Espírito de Deus. Se fez homem e carne. Ele era Deus e Espírito, se fez homem e carne.
só teria salvação para nós se ele tivesse exatamente vindo do jeito que ele veio. Se ele tivesse vindo com a mente de Adão depois do pecado, vocês acham que nós estaríamos salvos? O plano é perfeito, irmãos. A natureza humana pecaminosa de Jesus, sim, mas não a mente pecaminosa do homem. É muito mais profundo do que alguém esteja pensando aí. Não temos que confundir mente com natureza. Não é igual. Mente é uma coisa, natureza é outra coisa. Tem coisas que ainda está com Deus, né? Por exemplo, Deus, está escrito, tomou sob sua natureza divina a natureza humana. Alguém sabe explicar isso? Eu não vou me arriscar ainda. Ainda não. É nesse sentido que entra a dúvida. Tomou a natureza humana antes do pecado ou depois. O que foi que o homem perdeu? Ele perdeu a natureza ou não? Ixi, agora eu comecei a querer saber de mais coisas, mas só posso saber até onde me foi revelado. É por isso que nós temos que entrar no exame das Escrituras juntos, unidos, para um ajudar o outro. Ele tinha a mente de Cristo ou não tinha? Perdeu ou não perdeu? Temos que voltar a ter a mente de Cristo de novo? Sim ou não? Olha, gente. Eu também me questionei já uns 15, 20 dias atrás, me questionei isso. Mente não pode ser natureza. E eu não vou bater martelo, que eu não sou louco. Mas quando me for revelado, não tenha dúvida que eu não tenho nem um pingo de medo de dizer para vocês. Com medo que alguém possa me contrariar. É uma coisinha que não deve ter em nós, é medo. O medo, ele estraga tudo. Para ser perfeito, tem que acabar o medo. Ou ele se torna perfeito, ou ele continua com medo. Porque se ele tiver com medo e continuar com medo, ele não vai se aperfeiçoar. E o Senhor quer que nós sejamos perfeitos. Ou não é assim que está escrito? Mas alguns dizem que vai pecar até Cristo voltar. Vão, mas são ímpios que vão. Então eles estão se colocando na condição de ímpio. O povo de Deus não. O povo de Deus não vão pecar até Cristo voltar. Eles vão vencer o pecado pelo Espírito de Cristo na vida deles e eles vão não mais estar cometendo pecado. Amém. E o Espírito Santo é dado para nós vencermos o quê? Pecado. E se o Espírito Santo é dado para vencer o pecado, não está no plano da redenção o homem receber o Espírito de Cristo? Sim, irmão. Se tiver no meu alcance, pode fazer, irmão. Nesse caso, quando Paulo disse o seguinte, levando em conta o que o irmão está falando e o que o irmão mencionou ali a respeito da divisão de mente e natureza, né? Uhum. Quando Paulo disse o seguinte, nós, porém, temos a mente de Cristo. Quando ele mencionou isso, é claro, entendo eu que Paulo não estava se referindo só simplesmente ao pensamento, né? Porque não tem como a pessoa ter a mente de Cristo e ter comportamentos pecaminosos. Eu acredito, Claro. assim, que há uma relação Mas o entendimento é esse, irmão. entre, no caso, nesse sentido, entre a mente e o comportamento, o caráter, né? Porque Isso. ter a mente de Cristo, claro que vai Por exemplo, tirar de nós o pecado, né? Eu vou agora dizer como Paulo.
nós aqui no Itaguatinense que está aqui agora, temos a mente de Cristo, eu vou estar mentindo, irmão. Eu vou estar mentindo, mesmo eu falando a verdade ali da palavra. Você tem a mente de Cristo? Eu não tenho ainda não. Às vezes eu me zango à toinha com o irmão. Você não se zanga com os irmãos, não? Os irmãos lhe falam mal de você, você trata bem ele do mesmo jeito como antes? Se você fizer assim, você não tem mente de Cristo, não. Se alguém tiver uma invejinha desse tantinho, tem mente de Cristo, não. Quando Paulo disse isso, nós temos a mente de Cristo, ele e os demais companheiros dele já tinham. Agora eu e você vamos dizer que nós somos dos principais pecadores. Porque isso a gente vê todo dia a gente pecando, no outro dia peca do mesmo jeito de novo. Mas são verdades que as pessoas não gostam de ouvir. Estão me chamando de pecador. E nós somos o quê? Zangar por quê? Bem que num grupinho desse tamanho, de grupo de estudo, a gente bota uma coisa, eu digo que vai sair uns 3, 4. Ainda de repente sai 1, 2. Eu digo, eu errei no número. Mas saiu. Sabe por que sai? Porque não tolera ouvir a verdade. A verdade é para ser dita mesmo, irmão. Doa em quem doer. Se você querer agradar alguém por causa da verdade, eu não vou dizer isso aqui, porque isso aqui, você não é servo de Cristo. Simplesmente isso. Se não é servo de Cristo, não tem a mente de Cristo. E um dia breve nós vamos dizer, nós temos a mente de Cristo. É vencendo, irmão, os defeitos de caráter. Uma prova aqui, outra ali. Vocês já observaram que tem alguns de vocês que têm provas mais pesadas do que outros? Não ache ruim, não. Isso aí é uma escola melhorada para você. A gente recebe uma prova, às vezes não aguenta aquela prova, depois vai ter que passar de novo pela mesma prova. Não aguentou de novo, vai vir de novo. Aguente a prova firme, porque Jesus Cristo, ele é fiel e ele atende no que ele disse, todas as coisas. Ele nos guardará. Ele nos dá poder de suportar qualquer dificuldade que venha. Ou não dá? Mas tem hora que nós agimos como se não desse, né? Sem dúvida alguma, irmãos. Esse mistério dos mistérios é grande. Esse é o mistério da piedade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos que nele crêem não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha a condição, irmãos. Deu seu Filho unigênito. Para as pessoas crerem em quem? No seu Filho unigênito. O que significa unigênito? Nós já falamos aqui em outros lugares. O único gerado. Deus deu o seu único Filho gerado para que todos que nele creem não pereça, mas tenha a vida eterna. Faz parte do plano, irmãos. Ele tomou sobre sua natureza perfeita a nossa humana natureza pecaminosa. E as duas naturezas se uniram, divino, humano. Inseparavelmente fundidas essas duas naturezas, embora permanecesse ainda essas duas naturezas, divino, humana, permanecesse, como é que diz lá? Vocês lembram? Distintas.
porque ele não deixou de ser Deus. Ele passou a ter uma humanidade, mas essa humanidade estava ligada à sua divindade. Ele tomou sobre sua natureza divina a humana. Natureza de Deus perfeita, não abriu, não cedeu por um pensamento. Portanto, sem pecado, não pecou. Tomou a natureza pecaminosa do homem, mesmo com a mente reduzida, com a perfeição que ele tinha nessa mente, ele não cedeu 1 milímetro. Amém. Portanto, para nós termos a mente de Cristo, nós precisamos observar o plano da redenção para entender isso. Amém. É grande, irmãos, os mistérios, mas é muito maior o mistério dos mistérios. Sim, irmão. É mesmo. Tem um texto aqui de Ellen White, o livro Tocado por Nossos Sentimentos. Está na Signs of the Times, 30 de julho de 1896, e diz assim: ó, ao contemplarmos a encarnação de Cristo na humanidade, ficamos atônitos diante de tão insondável mistério que a mente humana não pode compreender. Quanto mais refletimos sobre ele, mais espantoso nos parece. E assim, pode ser até parecer estranho. Quanto mais a gente compreende, mais a gente fica espantado. Quando a gente não entendia, talvez a gente não ficava tão espantado, não. Mas a gente vai compreendendo aos pouquinhos alguns detalhes que o Senhor revela, e ele vai dizer assim: quanto mais refletimos sobre ele, mais espantoso nos parece. É assim mesmo. Mas a gente fica espantado. Como é que foi isso, rapaz? Eu tentei aqui entender, mas não consegui. Aí quando não dá para entender, rapaz, por causa de querer entender esse tipo de coisa que não é do nosso conhecimento, Satanás levou um tombo grande quando ele quis entender algo que não era para ele entender. Ele queria participar dos conselhos e propósitos de Deus. Não, irmão, sabe? Mas tem muitos que nem fica espantado. Quando vê um assunto desse, ele diz logo assim: isso eu não acredito. E corre da verdade. Nesse tema não vamos ver isso, podemos não ver hoje, mas não vamos ver Não sobre acredito isso. e pronto. Isso. Eu vou fazer uma pergunta aqui, pode ficar sem resposta. Se der tempo nós responder, nós vamos responder. Os irmãos e as irmãs que aqui presentes estão, acham que nós, com o nosso serviço dividido, somos filhos de Deus? Respondam se quiserem agora. Se não, vamos esperar para os textos resolver. Eu estou servindo a Deus 90%. Preciso me ajeitar em 10%. Por causa desse 10%, você é chamado filho de Deus, né? Olha como é grave. Nós vamos ver o texto. Eu não estou dizendo, não sei se vai ser agora. Irmão, isso aí, essa questão entra lá em Tiago 12, é a mesma coisa, né? Exato. Guarda tudo ali, mas depois um pouco. Irmãos, Cristo era um com o Pai. Um em quê, irmãos? Tinha o mesmo caráter? Está revelado para nós? Um em espírito. Está revelado que ele era um em espírito? É verdade? Só cremos. Nisso aí nós só temos que crer nele. Alguém sabe explicar o caráter de Deus? Hã? Pois então nós recuamos. Aí agora, terreno santo, santíssimo, que ninguém trisque nisso. Quem unicamente conhece o caráter de Deus? Só um conhece o outro e acabou-se. Ah, o caráter dele é perfeito. É, está revelado.
Mas alguém sabe explicar? Não, então deixa quieto. Cristo era um com o Pai, todavia esteve pronto para descer, para cumprir o plano. E ele veio no momento certo para cumprir. Ele recebeu exaltação dos anjos, mas esteve pronto para descer dessa exaltação de alguém que era igual a Deus. Ele estava pronto, ele sendo Deus, igual a Deus, um com o Pai, mas estava pronto para descer, para botar o plano para vigorar. Humildade, né? Humildade. Você viu o tanto que nós somos caros, né? Preço infinito, né? Preço muito alto. Se nós não der valor ao preço, E não dá um valor. vai dar valor em quê, meus irmãos? A nossa vida ela vai mudando. Quando você começa a ver a coisa pelo Espírito. Muda em todos os aspectos. Você fica mais moderado. Você fica com a boquinha mais fechada quando vê que não deve abrir. Você abre bem a boca quando você sabe que tem que abrir. Porque é o Espírito que vai guiar. É o Espírito de Cristo que nos guia. Se nós não permitir que o Espírito de Cristo nos guie, o plano de salvação torna-se sem efeito para nós. Você pode acreditar na morte de Jesus, você pode acreditar no que você quiser. Mas se você não acredita que o Espírito de Cristo é o que lhe guia, o plano da redenção seria inútil. Para quem duvida. A fim de poder realizar o seu desígnio de amor em benefício da raça caída, ele, que sempre esteve pronto, se tornou osso de nosso osso. Alguém pode dizer, não é ossos de nossos ossos, não. Eu vou lá questionar a palavra de Deus, é osso do nosso osso. Nós temos vários ossos. Mas você está dizendo que é osso, é osso. E tem gente que questiona tudo, né? Não, mas nós temos é ossos, não é osso. Mas ele está dizendo que é osso, é osso. Antes que alguém questione, por isso que eu estou falando assim. Viu? Está escrito assim, né? É. Então, a fim de poder realizar o seu desígnio, para salvar o homem, ele se tornou homem. Se tornou carne. Carne de nossa carne. E quão vasto é o contraste. Norte para um lado, sul para o outro, nascente para um lado, poente para o outro. Quão vasto é esse contraste entre a divindade de Cristo e a sua humanidade. Aquela impotente criança da manjedoura que nasceu em Belém. Às vezes nós falamos mal, por exemplo, do Natal. Mas pelo Espírito de Deus você vai ter um equilíbrio enorme. E você vai saber falar. Uma pessoa se desculpou, por exemplo, comigo outro dia, agora recente. Irmão, eu lhe mandei aqui uma mensagem. Não sei se você recebeu. Eu digo, não, eu recebi. Ah, irmão, mas ali não foi eu não, foi minha esposa. Não, pai, não tem problema não, eu te entendo. O nascimento de Cristo foi uma realidade. Não vou questionar isso com pessoas que não conhecem, não. Vou questionar com quem conhece. Ou ele não nasceu? Então, se ele nasceu, é verdade. Agora, no dia 25, não. A Bíblia não diz isso. É porque o povo não celebra no Natal o nascimento de Jesus. Eles celebram Festa. festa, comida, compras. Mas Quer dizer, o irmão já fez a colocação dele, mas já viu que a forma de como eu penso. Mas eu tenho que me adiantar mais um pouquinho, eu vou entender o irmão.
ou porque eles celebram no dia 25 de dezembro o nascimento de Cristo, eu não posso dizer no dia 25 que ele nasceu. No dia 25 de dezembro eu posso dizer que ele nasceu, eu não posso dizer que ele nasceu no dia 25. Ou não? É verdade, entendi. Nós podemos dizer todos os dias que Jesus nasceu. Como podemos dizer. Podemos dizer que é todos os dias, não podemos dizer o dia que ele nasceu, que ninguém sabe. Mas isso é um absurdo. Alguém falar de Natal ainda hoje? Tem muito que é interessante, né? Estou falando aqui lá. Se fosse para saber, Herodes tinha matado Jesus lá no dia, né? Eu falei aqui com uma pessoa só, não lembro quem foi. Eu estou falando no grupo. Não sei se eu repeti isso no grupo, eu só disse o seguinte. Eu digo, há irmãos que vai descer a ripa no outro porque o outro deu Feliz Natal. Eu digo, espera só, os mesmos que estão dizendo, criticando o outro por ter dado Feliz Natal, quando vão, de repente, do último dia de dezembro para o 1º de janeiro, Feliz Ano Novo, irmão. E não era tu que estava falando do Natal? Por que tu agora está falando do Ano Novo a mesma forma como fala do Natal? Irmão, nós precisamos ter compreensão espiritual. É a maneira como se fala a verdade, às vezes pode afastar a pessoa. E às vezes a pessoa é rude e acha que é dona de toda razão, aí vai falar, mas tu tá comemorando aí o negócio pagão, que é lá do Deus não sei o quê, por isso tu vai pro inferno, não sei, desse jeito assim, afasta as pessoas da gente. Se tiver, por exemplo, uma verdade você dizer, tu é filho do diabo, diga. Mas onde é que cabe? Você dizer para os outros de qualquer jeito, porque você quer, tu é filho do diabo. Por quê? Não é porque tu ainda acredita que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Falta sabedoria para nós, irmãos. Quem tem o Espírito de Deus vai agir como Deus agia. Eu falei esse texto aqui outro dia para um amigo nosso aí. Ele tocou num assunto lá e ele queria saber, eu fui explicar para ele. Ele já entende muito, bastante. Mas quando eu apresentei o texto, ele disse que não estava lembrando daquele texto. É assim mesmo, a gente lê, passa por cima. A revelação vem muitos anos depois, às vezes. Então Jesus é um Jesus de amor, ele jamais diz uma palavra dura. Filho do diabo é mole essa palavra? Irmão, eu acho que também, assim, se cabe cada situação. Por exemplo, Cada caso é um caso. Jesus, quando Jesus multiplicou os peixes, ele estava lhe dando uma lição de reforma alimentar? Não era um momento ali de necessidade extrema, de questão? Tudo isso tem que ser... Então a gente tem que ter o equilíbrio. Aí às vezes a pessoa vem dizer assim, Feliz Natal. Não, se afasta de mim, porque tu crê numa coisa do demônio, não sei o quê. Não, Feliz Natal, meu amigo. Tudo bem. Aí depois, se a pessoa te procurar querendo um estudo, mas por que tu ficou... Não, porque assim assado, Jesus não nasceu assim. Mas simplesmente a pessoa vai dizer Feliz Natal e já ser expulsa ali. Talvez ela não queira mais nem falar contigo. Com o Espírito de Cristo, tu vai falar que a pessoa está errada de uma forma que Cristo faria, que ele depois vai refletir e vai entender do mesmo jeito que tu está entendendo aqui. Porque vão ter todos a mesma mente. Amém. Agora, se querer brigar e se todo mundo que se volta contra alguma coisa é meu inimigo. A irmã White diz que muitos que não guardam o sábado, rejeitaram às vezes o sábado, mas ainda não foi definida a situação deles. Não guarda o sábado, não é inimigo, é do diabo. Não, irmão, calma. Tem muitas coisas que nós não fazemos. E fazemos errado ainda. Mas só Deus vê o tamanho do teu esforço. O irmão Eda ainda faz isso. Quem sou eu, irmão? Para dizer que o irmão Eda ainda faz isso? Talvez eu faça coisa pior.
Talvez eu tenha a mente de Cristo por um lado e por outro lado eu tenha a mente de outro ser. Primeiro tá no Senhor, né? Primeiro vamos tirar a trave do nosso olho. Ah, não, porque tem gente aqui que ainda come carne. Misericórdia, mas é Deus que vai dizer o ponto final da história, não sou eu não. Talvez ele leu, ouviu, mas nunca entendeu nada. De repente o Senhor ilumina ele, a mente dele. Eu sei que aqui não é o caso, né? Então, vasto, distante, é comparar Deus com o homem, irmãos. Principalmente quando o homem se tornou mortal. Sim, velho. Pode ficar à vontade, irmão. Fica à vontade. Está na carta 8 de 1895, ela diz: mas tenham cuidado, extremo cuidado, quanto à maneira em que se ocupam da natureza de Cristo. Não o apresentem diante das pessoas como um homem com tendências ao pecado. Tem que ter cuidado, extremo cuidado. Ainda tem outro que ele diz assim, ó: mas Jesus Cristo era o unigênito Filho de Deus, tomou sobre si a natureza humana e foi tentado em todo sentido, como é tentado a natureza humana. Poderia ter pecado, poderia ter caído, mas em momento nenhum houve nele tendência alguma para o mal. Foi assediado pelas tentações no deserto, como foi Adão pelas tentações É de Ellen White ou é de algum pastor? Bom, aqui tem o comentário e termina resumindo em carta 8 de 1895. Então ele teria que colocar a fonte da carta. Tá aqui, porque Pioneiro defendia que ele, a não ser que alguém prove, tendência é pecado? Tentação é pecado? Ele foi tentado? Foi tentado. Pecou por isso? Não. Agora, cuidado tem que ter, concordo. Cuidado tem que ter. Agora, falar o contrário, da questão de tendência, que o homem, na sua carne pecaminosa, não tem tendência, tá já não é ter que estudar mais. O comentário aqui da Bíblia que Jimmy, né? É o comentário aqui que tá. O resumo está em carta 8 de 1895. Eu não sei. Eu poderia apresentar esse assunto agora, mas não vai ser necessário. Quer falar alguma coisa? Só um detalhe da questão das tendências. Que talvez seja a questão. Da questão da tendência herdada e a tendência cultivada, né? Tendência herdada, Cristo tinha. Porque senão a luta dele seria como a nossa. Não seria como a nossa, né? Se a tendência, se Cristo não herdasse tendência, não seria como a nossa luta que a gente tem. Não seria exemplo nós, porque assim, o que aconteceria? O pastor Andriessen, ele disse que se Cristo não tivesse a nossa natureza e as nossas lutas, ele não seria um salvador ideal para nós. Porque, tipo assim, quando eu nasço, se esse meu nascimento já é com a tendência para o mal, mas a de Cristo não é com a tendência para o mal, então a minha luta é maior do que a de Jesus. Então, na verdade, entre aspas, é como se eu fosse superior a Jesus, porque eu venci uma luta que ele não venceu. Mas tendência herdada não é pecado. Agora, tendência cultivada é. Porque é aquela tendência que, por causa da prática, eu tenho ela. Ou seja, eu roubei uma vez, eu fico tendencioso a roubar de novo. Tendência cultivada. Esse aí é o cuidado que nós temos que ter. Sabe qual é o cuidado que nós também temos que ter? Eu vou citar o mesmo exemplo. Natureza pecaminosa. Eles vão mostrar texto que você dá a entender que a natureza dele é de Adão antes do pecado. E aí? Tem que ter o cuidado.
Se eu não raciocinar pelo Espírito de Cristo, irmão, eu vou entrar no cano e vocês também. Isso que o irmão Maurício falou. Eu posso herdar. Jesus herdou ou não herdou? Ou ele herdou, vamos dizer assim, ele se fez pecado por nós, mas não, tendência, ele não se fez tendência por nós, não. Ou então tem alguma coisa que a gente precisa ainda realmente analisar muito bem. Irmão, tem um texto, se eu não me engano, a página é essa. É Desejado, página 49. Diz que, não é a mesma palavra que eu lembro do texto exato, que quando Cristo veio, sobre ele estava operando 4.000 anos da lei da hereditariedade. Certo. Lei da hereditariedade é o quê? Hereditariedade é naturalmente herança. É a herança que a gente herda, né? Um filho herda a herança dos pais. Qual era a hereditariedade que ele estava recebendo? Da natureza humana pecaminosa, das tendências do mundo. Deixa eu perguntar uma coisa, vai ser simples para responder. Jesus, ele submeteu a lei da hereditariedade. Não é? Está escrito isso? O homem é tendente a pecar? Sim. Ele peca. Não apenas, você vai dizer assim, porque ele herdou. Ele é pecador não porque simplesmente ele herdou, mas também ele fez a escolha. A tendência hereditária. Agora eu pergunto, Jesus Cristo cultivou, no mínimo, sequer uma vírgula para atender ao pecado? Não. É uma diferença. Aí é onde está a diferença. O irmão mostrou o texto, mas se não for pelo Espírito de Cristo, nós vamos entender, irmãos? Irmão? Sim. E o homem peca porque é tendencioso? Só por ser tendencioso? É aquela história. Nasci em pecado me concebeu minha mãe. Todos estão destituídos da glória de Deus. E Cristo estava destituído da glória de Deus? Uma pergunta. Ele pecou. Não, irmão, não estava. Aí a diferença. Porque ele não pegou. Porque ele não pecou, ele não cedeu. E outro ponto, irmão. Adão não era tendencioso. Também não. Não tinha tendência. Né? Ou seja, ele não tinha a lei da hereditariedade do pecado sobre ele, Então, mas pecou, porque o pecado não é herança. Então Jesus Cristo podia ou não podia Podia. pecar? Foi mais fácil para quem pecar Adão ou Jesus? A lei da hereditariedade, de 4.000 anos depois, né? Fica bem simples para a gente entender também, Mais né? fácil Jesus pecar do que Adão. Imagine nós agora nesses últimos dias, né? Para parar de pecar, hein? Com essas leis tudinho no nosso pé, né? Sabendo que nós herdamos, agora nós vamos cultivar só isso, irmãos. Recebendo o Espírito de Deus e não cultivando nada que venha tornar-se pecado. Que distância existe entre o poderoso Deus e aquela criancinha desamparada, hein? Uma diferença aí, cara. Grande, né? Porque ele diz que Deus veio. Ele fala que não pecou porque era Deus, né? Alguém, Mas ele está exatamente. dizendo aí que é a diferença. Aí ele podia ou não podia? Podia. Só tinha um amparo de Deus, só. Ele dependia totalmente de Deus. Desde criancinha. Nós devemos ensinar os nossos filhos desde criancinha, irmão. Pode ter recebido todas as tendências para pecar. Mas se ele não cultivasse nada, o que acontece é que a destruição da glória acabou, todos pecam e todos estão destruídos. É por isso que entra um único plano que poderia salvar o homem.
Não obstante, o Criador dos mundos. Esses dias eu estava falando dos mundos aqui. Uma pessoa diz, rapaz, onde é que isso está escrito na Bíblia? Eu digo, está na Bíblia. Eu apresentei Hebreus 11, verso 3. Pai, como é que eu nunca vi isso aqui? É porque ainda não tinha sido revelado para ti. Mas agora já foi. Aqui é comentário bíblico adventista. É de Ellen G. White. Mas o próprio comentário bíblico está na Bíblia. É só abrir em Hebreus, capítulo 11, versículo 3. O Criador dos mundos, aquele quem habita corporalmente, toda a plenitude da divindade, se manifestou no impotente, indefeso neném, bebê, na manjedoura. História conhecida aí do período natalino aí, né? Hebreus 11, verso 3. Tem muita coisa que nós não sabemos. Lê, irmão, por favor. Uhum. Sim. Isso. Muito profundo. Carta 32, 1899, ela diz assim: ninguém há que possa explicar o mistério da encarnação de Cristo. Contudo, sabemos que veio a esta terra e viveu como homem entre os homens. O homem em Cristo Jesus não era o Senhor Deus Todo-Poderoso, porém Cristo e o Pai são um. Mistério. É o mistério. Incomparavelmente mais elevado que qualquer dos anjos. Incomparável. Não tem comparação para fazer com os anjos, Cristo. É incomparado. Igual ao Pai na dignidade, igual ao Pai na glória, e todavia revestido da humanidade. Que mistério, hein? Mistério. A divindade e a humanidade achavam-se misteriosamente combinadas e o homem e Deus tornaram-se um. Não foi o texto que o senhor falou aí? Exatamente. Como é que pode uma natureza incomparável com a natureza humana? E agora, esse Deus Criador Todo-Poderoso se envolve agora, se reveste do humano. Agora, o homem e Deus agora é um, torna-se um, e agora como eu unicamente posso me tornar um com Deus, se não por Cristo? Só por meio de Cristo. Ou não podemos nos tornar um com Deus? Pode sim. Mas se Cristo não tivesse tomado a nossa natureza, nós podíamos? Não. Estávamos perdidos, irmãos. Olha o tamanho do plano que é o plano da redenção. Para nós podermos ser um com Cristo, foi necessário Ele ser um conosco. Cristo é um com o Pai, porque o Pai é um com Ele, desde a eternidade. Sim. O Cristo, ele veio com as duas naturezas, né? Humana e a divina. Maravilha. Aí ele escolheu qual natureza? Daqui ele veio?
A divina, né? A divina ele já tinha. Pois é. Aí, para nos salvar, nós tínhamos que aceitar agora esse plano da humana, porque está escrito dizendo que o humano é tudo para nós, é uma corrente que nos liga a Cristo e Cristo a Deus, só que também a divina, através do seu Espírito, trabalhando nos nossos corações, é necessário também, porque sem isso também nós não nos salvaria, bem como não seríamos salvos se ele não tivesse vindo se tornar um mortal. Além dele ter vindo se tornar um mortal no lugar de nós para pagar o preço, ele ainda dá o seu Espírito para nós voltarmos à origem, como ele fez o Adão no princípio. Para nós, é assim, eu quero dizer assim, ele veio com a da natureza, mas ele nunca segurou. É a coisa que nós temos. Ele não utilizou-se de algo que nós não poderíamos fazer. É isso aí. É isso que a senhora quer dizer, né? Por exemplo, alguém diz assim, Cristo não pecou porque ele era Deus. Não tem diz isso, irmãos, por isso aqui agora. Alguns arriscam dizer isso. Quando eu vejo um Adventista sétimo dia dizendo isso, eu fico triste. Exatamente, a nossa natureza, ele tomou a nossa, para nós tomar a dele. E como é que unicamente nós podemos agora, definitivamente acreditando pela fé que nós podemos ter a dele? Sem o Espírito dele, nós vamos chegar lá? Então entra agora. Agora ele quer nos dar também a natureza que ele deu para o Adão no princípio. Mas aqui agora não é assim pam não. Aqui em Gálatas 4, verso 4, irmão, diz assim: mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, verso 5, para redimir os que estavam sob a lei. Ele se tornou na mesma condição do homem. Sim. Veio a mesma condição para salvar. Redimir só aqueles que estão sob a lei. Sob a lei. Imagina hoje, alguém dizer assim, não, a lei de Deus não precisa mais não. Então Jesus só redimiu aquele lá daquele tempo, né? Sob a lei de acordo com o texto Quer dizer, irmão, que sob a lei significa estar sob a condenação da lei. Sob debaixo. Pois é. Sob a condenação da lei, no caso do pecado, né? Eu estou sob a lei é o seguinte, porque eu estou sujeito à condenação. A lei. Não, se você obedecer, você não está sujeito à condenação, não. Entendi como é. Mas se você desobedecer, você está sujeito à condenação. Isso. Mas quando eu obedeço a lei, eu estou submisso a ela. Então eu estou debaixo dela também nesse caso. Então, sob a lei significa submisso à lei, né? Claro. Isso. Agora, se eu não sou submisso, Exato. também estou debaixo dela, agora para condenar. É correto. Para o sinal de trânsito. Proibido avançar. Eu estou sujeito ou não estou ao sinal de trânsito? Então, se eu estou sob sujeição ao sinal de trânsito, quando ele é vermelho, eu tenho que fazer o quê? Então, quem está sob a lei? Agora, eu não posso colocar a lei acima de Cristo. Muitos, no passado, foram confundidos. A irmã White até chamou a atenção de dos dois lados. Wagner ou foi Johnny, não lembro bem. Porque ele pregava tanto direto assim a lei de Deus que dava a entender que Cristo ficava de fora. É aqui onde nós temos que ter outro cuidado. Ou o senhor não está sob o sábado? Tá ou não está? Tá. Alguém aqui discorda? Não. Alguém aqui está ou não está sob? Honra teu pai e tua mãe. Isso. E se você desonrar? Continua sob ela, agora não para a benção mais. A maldição. Entendeu? A lei é obrigada, irmão, a obedecer. Estamos sob a lei do Brasil, né? Exatamente. É uma coisa que a gente infringir, a gente deve ser condenado por ele. A questão é só questão de entendimento, mãe. Não é. Entendi. Sujeito à lei. Sujeito à lei. Está sob a lei, que aí o texto diz que Cristo veio sujeito à lei por causa dos que estavam sujeitos. Então, está sob a lei, ou sujeito à lei,
pode estar em obediência ou desobediência. Tanto faz, todos estão sob. Sim. Só que tem uns que estão sob, sujeito à obediência, e em Cristo obedece, para a salvação. Isso. Agora tem uns que estão sob, mas pela desobediência estão em condenação. Quer ver uma coisa? Quem fez a lei de Deus, por exemplo? Diz que o Filho de Deus é igual ao Pai, na criação e também na legislação. A escritura de Cristo. E está escrito também que tem alguém maior do que a lei. Aqui na terra, não. No céu, sim. No céu tem alguém maior do que a lei. Ou vocês acham que não? Cristo é a própria lei, a própria lei. Ele está sobre ela, irmão, porque a lei diz que não pode matar, mas como ele está sobre ela, então ele pode matar. Porque ele é maior do que a lei. Ninguém mais pode estar sobre a lei. Só sob. Só o dono dela. Exatamente. Se ele matar a lei que ele fez, ele está acima da lei, ele pode matar ou não pode? Só eu, diz ele, eu somente mato, firo, faço morrer, faço viver. Então, para que a lei que ele fez, ele fazer assim, mais assim? É porque ele é Deus. Ele não pode matar eu e a senhora, ele não podemos não. Sim, irmão. Ilustraçãozinha que uma vez eu ouvi e achei interessante. Ok. Por que Deus pode matar o homem e outro homem não pode matar o homem, né? Uhum. Se eu tenho um objeto, por exemplo, um copo. Tem um copo, né? O senhor não pode chegar na minha casa e quebrar meu copo. O copo é meu, né? Vai chegar na minha casa e pegar meu copo e quebrar? Mas se o copo é meu e por algum motivo ele tem algum defeito e eu quiser quebrar o copo, Pode. o copo me pertence. Deus não é que ele mata o homem simplesmente por uma vontade arbitrária. Não, ele deu todas as oportunidades para o homem funcionar corretamente. Deu todas as vantagens, oportunidades, todos os recursos na mão do homem. E ele disse para o homem, não matarás. Agora, quando Deus diz assim, eu mato, mas por que Deus disse para não matar e ele pode matar? Porque foi também ele que deu a vida. Ele também poderia não ter dado a vida. Mas não pertence a ele. Ele disse, é meu. Agora, eu não posso, porque o meu vassallo não é meu, não me pertence. Agora, o meu vassallo pertence a Deus. O pote e o filtro não pode questionar o oleiro, não. O barro não pode questionar o que fez o pote, não. O pote fez, ele pode fazer, ele pode quebrar, ele pode fazer o que ele quiser. Deus é soberano. A vida ele que deu. Exato. Às vezes a gente fica questionando por que Deus deu ordem para Moisés, olha, vai lá e mata, passa a espada. Oxe, e crente pode usar a espada? E crente pode passar a espada no pescoço dos outros? Mas não foi Deus que disse? Eu vou questionar Deus por quê? Sim. O povo sempre diz que o Deus do Antigo Testamento Era carrasco, né? Não sabemos que era o mesmo. Era ditador. Rapaz, é o mesmo Deus, gente. Eu tenho uma irmã que vai por aí, ela disse que como é que nós dizemos que essa lei é certa, e essa novela que diz que é verdade, que Deus mandava matar, como é que Deus vai mandar matar o tanto de gente daquele? Ela diz, ele vai matar muito mais nesses últimos dias. Ali nem se compara com o que ele vai mandar matar nesses últimos dias. A comparação é com o dilúvio lá, né, irmão? Irmão, Sim, irmão. eu vejo que falta é exatamente isso. Falta é compensar a nossa parte. Alguns a gente já alcançou um pouquinho mais. Tem um texto lá em Apocalipse, que eu acho um dos textos mais maravilhosos da Bíblia. Que é quando o Salmo diz assim, justos e retos são os teus juízos, ó Senhor. Por que pra gente é tão estranho Deus dizer assim, não matarás, e depois ele mesmo matar? Por que é tão estranho? Só é tão estranho pra gente.
É porque a nossa compreensão não chegou ainda. Claro. Para dizer assim, Senhor, ou, por exemplo, uma dúvida que todo mundo tem. Como é que eu vou ficar feliz sabendo, por exemplo, que a minha mãe se perdeu? Ou que meu irmão se perdeu? Vai chegar o momento que o Senhor vai me revelar e eu vou compreender. E lá eu vou dizer, Senhor, justos e esses são os teus justos. Por que o fulano tal se perdeu? Você vai dizer aqui, ó, isso. Ah, sim, o Senhor foi justo, o Senhor deu oportunidade, fez isso. O Senhor é justo mesmo. Agora, por enquanto, eu digo, mas por que morreu desse jeito? E por que o fulano tal não teve chance? Teve? Eu é que não sei ainda. Na hora que o Senhor revelar, eu vou dizer a mesma coisa. No plano da redenção, há mistérios, embora Deus dizendo assim, ó, a vocês é dado conhecer os mistérios. E o plano da redenção é um mistério dos mistérios. Portanto, nesse plano, há mistérios que a mente humana é incapaz de penetrar. A mente humana não tem capacidade de penetrar muitas coisas que a sabedoria humana não sabe explicar. Mas, por exemplo, a natureza, ela pode ensinar a nós muito sobre essa questão acerca do mistério da piedade. O mistério dos mistérios. A própria natureza já pode nos ensinar muito acerca disso. E já tem outros mistérios desse mistério que é impenetrável. Como, por exemplo, a encarnação de Cristo. Nós só sabemos que é o amor tal que a natureza pode dar uma explicaçãozinha acerca. Mas muitas outras coisas são impenetráveis. Que todo sermão pregado, esse que eu estou pregando agora, nesse dia, outro que o irmão vier pregar na quarta, outro que vier pregar no domingo, outro que vier pregar em qualquer dia, que todos esses sermões, eles sejam pregados como revelação das grandes verdades aplicáveis a este tempo. E agora nos é dito, erguei o véu dos mistérios. Como é que eu, irmão, vou erguer o véu dos mistérios? Tem gente que não quer nem ler a Bíblia. Tem gente que nem gosta de orar. Como é que vai entender o que significa erguer o véu dos mistérios da redenção? Como é que eu vou entender plano de redenção se eu não leio nada sobre isso? Como é que eu vou erguer o plano da redenção para me entender? Senão pelas sagradas letras, senão pelas revelações de Deus dadas por meio de Cristo, senão pelo Espírito de Deus vindo a meu coração e a minha mente para me guiar. Então erguei o véu dos mistérios da redenção perante os alunos nas escolas, nas congregações que se ajuntam para ouvir a palavra de Deus. É através da palavra de Deus que nós erguemos o véu dos mistérios da redenção e apresentamos para as pessoas. Mas se eu não entendo, como é que eu vou apresentar algo desse sentido? Se eu não entendo para mim mesmo? Tem como, irmão Éder? Você não entender um assunto e querer explicar para o outro? Mas o orgulho humano faz com que eu faça isso achando que tem verdade.
Este é o conhecimento de que necessitam. Sejam eles educados, sejam eles ignorantes. Ah, mas não vou poder pregar o plano da redenção para as congregações não, porque é muito profundo. Eles não precisam. Não precisa. A educação superior. Eu poderia perguntar quem aqui é formado em educação superior? Poderia levantar-se algumas mãos aqui. A educação superior será encontrada no estudo do mistério da piedade. Está aqui, irmão. Curso superior. É teologia, não, né? Não. Se você não apresentar o mistério, o estudo do mistério da piedade, você não está educando para receber uma educação superior. Ela é superior em dois sentidos. Porque é um ensinamento mais elevado, o ensinamento lá do alto. É impossível para a finita mente humana compreender plenamente. Aqui é onde está o detalhe, viu? Deus revela que Ele quer. Agora, plenamente, só o Pai conhece o Filho, só o Filho conhece o Pai. Que hora é? Impossível. Quando diz que é impossível, não é possível. Portanto, não é possível para mim e para você compreender plenamente o caráter ou as obras do infinito. Por quê que é impossível? Porque nós somos finitos. E ele diz que meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos. Os vossos caminhos, assim como mais alto o céu, a terra, meus pensamentos. Exatamente isso, irmão. Exatamente isso. Está nesse estudo, mas como vai ser muita coisa, vamos ver o que dá para nós apresentar mais na frente. A natureza do Espírito Santo, por exemplo, é um mistério? É ou não é? Mas não é a mesma coisa que a natureza de Deus, não é um mistério, não? E Deus é Espírito? Então não está só conciliando os textos. No texto anterior? Este? Ok. Então a natureza do Espírito Santo é um mistério. Alguém já chegou para mim e disse assim, irmão, não pode tocar nesse assunto que é um mistério. Não, irmão, tu não entendeu. Para lá. Naquele treinamento no grupo, ele disse que ninguém não pode entrar nesse tipo de mistério. Do jeito que está aqui, é um mistério ou não é um mistério acerca da natureza do Espírito Santo? Deus é Espírito, é um mistério ou não é um mistério? Mas não está revelado que Ele é Espírito? Está revelado que o Espírito Santo é Deus aí? Não, irmão, não posso dizer que o Espírito Santo é Deus. Não, irmão, pode. Você não pode bater contra os textos. Pode pegar um texto e rejeitar outro, não, né? Pegar um texto e rejeitar outro é negar Cristo. Pode dizer que ele é um terceiro, filho. Aí já é outra história, não está revelado? Ora, a natureza do Espírito Santo é um mistério. Os homens não a podem explicar. Se eu pedir para alguém aqui explicar sobre a natureza do Espírito Santo, alguém pode? Vai pegar uma coisa que Deus não revelou, né? Porque está escrito que não pode. Eu também não posso, não. Pode dizer que é divino. Agora, o que tiver escrito, diga sem ter medo, irmãos. Os homens não a podem explicar porque o Senhor não lhes revelou. Ele não me revelou, não revelou para ti, não revelou para ninguém. Porque o Espírito Santo é um mistério. Mas nós sabemos que é o Espírito de Cristo que habita no nosso coração, não sabemos? Nós sabemos que é esse Espírito que nos guia em toda a verdade, não sabemos? Sabemos que ele não é outro diferente. Sabemos que Deus habita em nós em Espírito, não sabemos?
O que não cabe para nós é querer explicar a natureza do Espírito Santo, porque nós não foi dado a entender. Mas dizer que existe trindade, não foi nada revelado sobre isso? Dizer que não existe foi revelado. Pois é. Dizer que existe foi revelado pelos homens. E por Deus. Não, mas eu morro assim porque minha mãe aprendeu a falar assim, eu vou seguir minha mãe, vai seguir até no inferno. Essa é a verdade. Aí Jesus dizia isso, será? Poxa, se a verdade está sendo dita e se alguém não crer, não vai para onde não? Tanto que Jesus, quando ele estava lá pregando, e a mãe dele foi lá com os irmãos dele, ele falou assim, meus irmãos são vocês, ela estava ali querendo impedir ele de pregar, por isso, se ele fosse seguir a vontade da mãe dele. Tudo isso tem que ser analisado pelo olho espiritual, irmãos. Tudo bem, minha mãe morreu, pode ser que não conhecesse algumas verdades, poderia ser que estivesse sincera naquele pouquinho que ela conhecia, assim alguém aqui também tem pai e mãe que já morreu, também. Mas só Deus pode definir. Agora, se morrer negando a verdade, vai para onde, irmãos? Para o céu? Aí alguém morre aqui, alguém diz, fulano já está no céu, lá mais Deus. E aí quer que os outros aceitem isso? Não vai ter que alguém aparecer para tapar as brechas, não? Revelar que ele não está lá no céu. Com relação a tais mistérios, eles são demais profundos, irmãos. São demasiado profundos para o entendimento humano. E nesse caso, o silêncio é ouro. Então, se alguém diz assim, me fala sobre a natureza do Espírito Santo, não, irmão. Eu prefiro ficar caladinho, bem aqui. Mas a natureza de Jesus, ele veio na natureza humana pecaminosa? Ou como foi? Aí já não tiver escrito, eu digo, sim, está aqui o escrito, é pela fé. Agora, se não tem nada escrito, pertence a Deus. Não foi dado a homem conhecer. A função do Espírito Santo é distintamente especificada nas palavras de Cristo. Então, o Espírito Santo é aí onde falta entendimento para o ser humano. Não, irmão, mas não pode... silêncio é? Onde foi que disse? Silêncio nessa hora é covardia, né? Nessa hora, se não falar... Aquilo que está revelado, né, senhor? Não diria nem que seja calha. O ouro é ficar calado com relação à natureza. Mas com relação ao assunto revelado pelo nosso filho, ouro é falar. Cassação aqui para nós fechar. Fechar com isso aí que o irmão Severino já falou. Porque assim, como os céus são mais altos do que a terra, dá para perceber, não? A terra está aqui, o céu está para lá, né? Não tem como alguém refutar essa verdade. Portanto, assim, como os céus são mais altos do que a terra, assim também os meus caminhos, diz o Senhor, são mais altos do que o de vocês. E os meus pensamentos são mais altos do que o de vocês também. Os pensamentos de Deus é mais alto, irmãos. Os caminhos do Senhor é mais elevado. Ninguém queira achar que compreende Deus plenamente. O Senhor tem sempre o infinito a alcançar. O ser humano não pode alcançar. Ele é infinito. Portanto, realmente, os caminhos dele são mais elevados, os pensamentos dele mais elevados. Que em Cristo Jesus nós possamos um dia dizer que nós temos a mente de Cristo. Amém. Que andemos nas pisadas de Cristo. Mas que sabendo
que plenamente só o Pai conhece o Filho, só o Filho conhece o Pai. Que Deus abençoe cada um de nós. Que o seu Santo Espírito seja o nosso guia em tudo que nós formos falar e fazer. Amém.